Dois homens entraram no templo para adorar a Deus. Apenas um saiu vivo. O que eles fizeram de errado pode estar acontecendo na sua vida espiritual neste exato momento. Você já parou para pensar que sua forma de adorar pode estar literalmente matando sua vida espiritual? Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais perturbadoras e negligenciadas da Bíblia. O caso de Nadab e Abiú, dois filhos do sumo sacerdote Arão que foram consumidos pelo fogo divino no momento em que tentavam adorar a Deus. Mas aqui está o que vai te chocar. O pecado que eles cometeram pode estar sendo repetido por milhões de pessoas neste exato momento, incluindo você. Se você quer descobrir como uma adoração aparentemente sincera pode se tornar uma afronta mortal aos olhos de Deus, se inscreva agora neste canal e ative o sininho, porque essa revelação pode transformar completamente sua vida espiritual. Prepare-se para uma jornada através do lado mais sombrio do Levítico, onde descobriremos por que às vezes nossos melhores esforços para agradar a Deus podem ser exatamente o que mais o entristece. Era o 8º dia da consagração mais gloriosa que Israel já havia presenciado. Imagine a cena. Milhares de pessoas reunidas ao redor do tabernáculo, seus olhos fixos na estrutura sagrada que representava a presença de Deus na terra. Durante 7 dias consecutivos, eles haviam observado os rituais mais elaborados de sua história religiosa, vendo Arão e seus 4 filhos sendo separados para o serviço mais sagrado que um ser humano poderia realizar. O ar estava carregado de expectativa. Incenso perfumado subia aos céus. O sangue dos sacrifícios ainda estava fresco no altar e havia algo quase elétrico na atmosfera. Era como se o próprio céu estivesse descendo à terra. Nadab e Abiú, os 2 filhos mais velhos de Arão, tinham acabado de ser investidos como sacerdotes do Deus Altíssimo. Seus nomes carregavam significados proféticos. Nadab significava generoso, e Abiú, ele é pai. Eram jovens destinados à grandeza, herdeiros de uma linhagem sagrada que conectaria Israel ao seu Criador. Durante uma semana inteira, eles haviam seguido cada ritual à risca, cada movimento, cada palavra, cada gesto havia sido executado com precisão milimétrica, conforme as instruções que Deus havia dado a Moisés. O povo estava eufórico. Finalmente, após séculos de escravidão no Egito e meses de peregrinação no deserto, eles tinham um sistema de adoração aprovado pelo próprio Deus. E então aconteceu o milagre que mudaria tudo. No momento culminante da cerimônia, quando o último sacrifício foi oferecido e a última oração foi pronunciada, algo extraordinário aconteceu. O fogo desceu do céu. Não era um fogo comum, mas fogo divino, sobrenatural, que consumiu completamente o holocausto sobre o altar. A multidão explodiu em adoração. Gritos de alegria ecoaram por todo o acampamento. Pessoas caíram de joelhos, choraram, louvaram com uma intensidade que fazia a terra tremer. Arão e seus filhos estavam no epicentro desta manifestação divina. Eles haviam sido escolhidos, aprovados, validados pelo próprio Deus, de forma visível e incontestável. O sistema sacerdotal não era mais uma teoria ou uma esperança, era uma realidade tangível, aprovada pelos céus. Mas havia algo que o povo não percebia naquele momento de êxtase coletivo. Havia algo se desenvolvendo no coração de 2 homens que transformaria aquele dia de celebração no dia mais sombrio da história do sacerdócio israelita. Nadab e Abiú haviam experimentado algo que poucos seres humanos na história já experimentaram: a aprovação divina direta, visível, incontestável. Eles tinham visto o fogo de Deus com seus próprios olhos. Tinham sentido o calor da glória divina em suas faces. Tinham ouvido os gritos de adoração de um povo que os via como mediadores entre o céu e a terra. E talvez, naquele momento de glória suprema,
Algo perigoso tenha começado a germinar em seus corações. Talvez a familiaridade com o sagrado tenha plantado sementes de presunção. Talvez a intimidade com o divino tenha gerado uma falsa sensação de que eles poderiam inovar, adicionar algo pessoal ao que Deus havia estabelecido. Você consegue imaginar a pressão? Um dia antes, eles eram apenas filhos do irmão de Moisés. Agora, eram sacerdotes do Deus que havia partido o Mar Vermelho e libertado Israel do Egito. O povo os olhava com reverência. Suas palavras tinham peso divino. Seus atos representavam a própria vontade de Deus. Mas em meio a essa celebração divina, 2 homens estavam prestes a cometer um erro que custaria suas vidas. E a Bíblia nos dá pistas perturbadoras do que realmente aconteceu naqueles momentos finais, antes da tragédia que mudaria para sempre a compreensão de Israel sobre a santidade de Deus. O que aconteceu a seguir é descrito no texto bíblico com uma frieza que intensifica o horror da situação. Levítico capítulo 10, versículo 1, nos conta que Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Fogo estranho. Em hebraico, a expressão é Esh-Zara, e cada uma dessas palavras carrega um peso teológico devastador. Esh significa fogo, mas não qualquer fogo. Era o elemento que Deus havia usado para aprovar o sistema sacrificial apenas momentos antes. Zara significa estranho, estrangeiro, profano, não autorizado. Mas o que exatamente constituía esse fogo estranho que provocou uma reação tão severa de Deus? Por séculos, estudiosos da Bíblia têm debatido essa questão, e as teorias que emergem são mais perturbadoras do que você pode imaginar. A primeira teoria sugere que eles usaram incenso não autorizado. Deus havia dado instruções específicas sobre os ingredientes que deveriam compor o incenso sagrado. Era uma receita divina com proporções exatas, e qualquer alteração era considerada profanação. Se essa teoria está correta, Nadab e Abiú tentaram melhorar a fórmula de Deus, adicionando elementos que consideravam mais agradáveis ou mais impressionantes. A segunda teoria é ainda mais sombria. Eles usaram fogo de uma fonte profana. O fogo para acender o incenso deveria vir do altar sagrado, onde o próprio Deus havia acendido as chamas. Usar qualquer outra fonte, mesmo que fosse fogo comum, era uma violação direta da ordem divina. Isso sugeriria que eles, em sua pressa ou arrogância, decidiram que qualquer fogo serviria. A terceira teoria aponta para uma questão de timing. Alguns estudiosos acreditam que eles ofereceram incenso fora do horário estabelecido por Deus. Talvez impacientes para manter a atmosfera de celebração ou ansiosos para experimentar novamente a proximidade com o divino. Mas existe uma quarta teoria, a mais perturbadora de todas, que ganha força quando analisamos o contexto imediato da narrativa. Logo, após o incidente, nos versículos 8 a 11 do mesmo capítulo, Deus dá uma ordem específica e inédita a Arão. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Por que essa instrução foi dada exatamente após a morte de Nadab e Abiú? A implicação é devastadora. Eles podem ter estado embriagados quando ofereceram o fogo estranho. Imagine a cena com essa nova perspectiva. Após um dia inteiro de celebração, com a euforia da aprovação divina ainda pulsando em suas veias, Nadab e Abiú talvez tenham celebrado um pouco demais. O vinho, que era comum nas celebrações israelitas, pode ter nublado seu julgamento espiritual. Sob a influência do álcool, eles podem ter perdido a reverência que deveriam manter mesmo em meio à alegria. A embriaguez não era apenas uma questão física,
mas espiritual. Quando você está espiritualmente embriagado, você perde a sensibilidade às nuances da santidade de Deus. Você começa a tratar o sagrado com familiaridade inadequada. Você passa a acreditar que sua intimidade com Deus lhe dá liberdade para improvisar em questões que Ele estabeleceu como fixas e imutáveis. Mas a embriaguez pode ter sido apenas um catalisador para um problema muito mais profundo: a arrogância espiritual. Nadab e Abiú haviam acabado de experimentar o auge da experiência religiosa humana. Eles haviam visto Deus aprovar seu ministério de forma visível e dramática. Naquele momento, eles eram as pessoas mais privilegiadas espiritualmente em todo o planeta. E talvez, nessa posição de privilégio extremo, eles tenham cometido o erro mais antigo da história humana. Acharam que sabiam melhor que Deus. Você pode estar se perguntando como isso se relaciona com sua vida. Afinal, você não é um sacerdote do Antigo Testamento, não tem acesso ao tabernáculo e certamente não está oferecendo incenso em altares sagrados. Mas se eu te disser que você pode estar cometendo o mesmo erro que eles, mas de uma forma que parece completamente inocente. A essência do pecado de Nadab e Abiú não estava nos detalhes técnicos do ritual que eles corromperam. Estava na atitude do coração que os levou a acreditar que poderiam adicionar elementos próprios à adoração que Deus havia estabelecido. Eles não rejeitaram a adoração, eles tentaram melhorá-la. Não abandonaram a Deus, tentaram se aproximar dele do próprio jeito. No mundo moderno, o fogo estranho assume formas muito mais sutis, mas igualmente mortais para a nossa vida espiritual. Cada vez que você adora a Deus com motivações impuras, você está acendendo fogo estranho. Cada vez que você trata a oração como uma fórmula mágica para obter o que quer, em vez de um meio de comunhão com o Criador, você está oferecendo incenso não autorizado. Quando você vai à igreja mais preocupado com a impressão que vai causar nas pessoas do que com a adoração genuína a Deus, você está usando fogo de fonte profana. Quando você canta músicas de louvor pensando no seu próximo compromisso, no almoço, no trabalho ou no jogo de futebol à tarde, você está oferecendo adoração no timing errado, com o coração em outro lugar. Mas talvez a forma mais sutil e perigosa de fogo estranho na adoração moderna seja a tentativa de domesticar Deus. Assim como Nadab e Abiú podem ter perdido a reverência adequada devido à familiaridade com o sagrado, muitos cristãos hoje tratam Deus como um amigo casual em vez de reconhecê-lo como o Criador santo e soberano do universo. Você já reparou como muitas orações soam mais como listas de compras do que como momentos de reverência diante do Altíssimo? Já observou como muitas músicas de louvor falam mais sobre nossos sentimentos do que sobre a grandeza de Deus? Já percebeu como muitos sermões focam mais em como Deus pode nos abençoar do que em como podemos honrá-lo? Essa inversão de prioridades é o fogo estranho do século XXI. É sutil, porque mantém a aparência de espiritualidade. É perigoso, porque corrompe lentamente nossa compreensão de quem Deus realmente é e de como devemos nos relacionar com Ele. Quantas vezes você já adorou a Deus do seu jeito, em vez do jeito dele? A resposta pode ser mais assustadora do que você imagina, porque ela pode explicar por que tantas pessoas se sentem espiritualmente vazias, mesmo frequentando igreja regularmente, mesmo orando diariamente, mesmo lendo a Bíblia com frequência. Quando Nadab e Abiú acenderam seus incensários com fogo estranho, a reação de Deus foi imediata e irreversível. O versículo 2 nos conta que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Não houve aviso, não houve segunda chance, não houve tempo para arrependimento.
Em um instante, dois homens que tinham acabado de experimentar a glória de Deus experimentaram seu julgamento. A severidade da resposta divina nos revela algo fundamental sobre a natureza de Deus que nossa cultura moderna prefere ignorar. Ele é santo de uma forma que transcende nossa compreensão humana. Sua santidade não é apenas uma característica entre outras, é a essência do seu ser. E quando essa santidade é profanada, mesmo que por ignorância ou boas intenções, as consequências são devastadoras. Mas por que Deus reagiu de forma tão drástica? A resposta está no versículo 3, onde Moisés explica a Arão o que havia acontecido. Entre os que se aproximam de mim, serei santificado, e perante todo o povo serei glorificado. Esse princípio é fundamental para entender não apenas o julgamento sobre Nadab e Abiú, mas toda a relação entre Deus e a humanidade. Quanto maior a proximidade com Deus, maior a responsabilidade. Quanto maior o privilégio espiritual, maior a prestação de contas. Nadab e Abiú não eram pessoas comuns. Eles eram sacerdotes, mediadores entre Deus e o povo. Suas ações tinham peso representativo. Se eles podiam tratar a santidade de Deus com negligência, sem consequências, que mensagem isso enviaria para as milhares de pessoas que os observavam? O julgamento sobre eles serviu como uma declaração divina para toda a humanidade. Deus não pode ser manipulado, domesticado ou moldado conforme nossas preferências. Ele é quem é, independentemente do que pensamos sobre ele. Essa verdade é simultaneamente aterrorizante e libertadora. É aterrorizante porque nos força a reconhecer que não temos controle sobre Deus, que não podemos negociar com Ele em nossos próprios termos. É libertadora porque nos garante que Ele é consistente, confiável, imutável em sua santidade e amor. A diferença crucial entre o Antigo e o Novo Testamento não é que Deus mudou sua natureza, mas que Ele providenciou, através de Jesus Cristo, uma forma perfeita de adoração que satisfaz completamente suas exigências de santidade. Cristo se tornou nosso sumo sacerdote perfeito, oferecendo o sacrifício perfeito, com o fogo perfeito, no timing perfeito, pelos motivos perfeitos. Isso significa que não precisamos mais temer que nossa adoração imperfeita resulte em julgamento imediato, mas não significa que podemos tratar a santidade de Deus com negligência. Nossa adoração ainda importa. Nossa reverência ainda é necessária. Nossos motivos ainda são examinados por aquele que vê o coração. O silêncio de Arão, após receber a notícia da morte de seus filhos, é um dos momentos mais poderosos e perturbadores de toda a Bíblia. O texto simplesmente diz: "E calou-se Arão." Nenhum grito de desespero, nenhuma contestação da justiça divina, nenhuma pergunta sobre o porquê. Apenas silêncio. Esse silêncio nos ensina algo profundo sobre como devemos responder quando Deus nos disciplina. Arão compreendeu, mesmo em meio à dor devastadora de perder 2 filhos de uma só vez, que Deus havia agido com justiça. Ele reconheceu que seus filhos haviam cruzado uma linha que não deveria ter sido cruzada. Mas existe uma lição ainda mais profunda nesse silêncio. Arão não tentou explicar ou justificar as ações de seus filhos. Não procurou desculpas ou atenuantes. Ele simplesmente aceitou que o padrão de santidade de Deus é absoluto e não negociável. Essa postura de Arão deveria nos fazer refletir sobre nossa própria reação quando Deus nos disciplina. Quantas vezes, quando enfrentamos consequências por nossas escolhas espirituais inadequadas, nossa primeira reação é questionar a justiça de Deus, em vez de examinar nosso próprio coração? A história de Nadab e Abiú não é apenas um relato histórico sobre 2 homens que morreram há mais de 3.000 anos.
É um espelho que reflete a condição do nosso próprio coração diante de Deus. É um exame de raio-x que revela as motivações ocultas por trás das nossas práticas religiosas. Quando você ora, você está genuinamente buscando a face de Deus ou está apenas seguindo um ritual religioso? Quando você canta músicas de louvor, seu coração está verdadeiramente focado na grandeza de Deus ou você está apenas cumprindo uma obrigação social? Quando você lê a Bíblia, você está genuinamente faminto pela palavra de Deus ou está apenas tentando marcar uma tarefa em sua lista espiritual? Essas perguntas são desconfortáveis porque nos forçam a confrontar a diferença entre religiosidade e relacionamento genuíno com Deus. Nadab e Abiú eram extremamente religiosos. Eles conheciam todos os rituais, seguiam todas as regras, ocupavam posições de destaque espiritual. Mas em um momento crucial, sua religiosidade se revelou superficial. A tragédia não foi apenas que eles morreram, mas que eles morreram no ato de tentar adorar a Deus. Eles não foram mortos por rejeitar a Deus ou por se rebelar abertamente contra Ele. Foram mortos por adorá-lo incorretamente, com motivações inadequadas, sem a reverência apropriada. Isso deveria nos fazer parar e considerar seriamente: é possível estar religiosamente ativo e espiritualmente morto? É possível participar de todas as atividades da igreja e ainda assim estar oferecendo fogo estranho a Deus? A resposta bíblica é um sim perturbador. Jesus mesmo alertou sobre pessoas que profetizariam, expulsariam demônios e fariam muitas obras poderosas em seu nome, mas que ouviriam dele as palavras devastadoras: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O fogo estranho pode assumir muitas formas na vida cristã moderna. Pode ser a busca por experiências emocionais em vez da busca por Deus mesmo. Pode ser o foco nos benefícios da fé em vez do objeto da fé. Pode ser a tentativa de usar Deus para nossos próprios propósitos em vez de nos rendermos aos propósitos dele. Uma das formas mais sutis de fogo estranho é quando transformamos Deus em nossa imagem, em vez de sermos transformados à imagem dele. Quando criamos uma versão de Deus que sempre concorda conosco, que sempre nos abençoa, que nunca nos desafia ou nos disciplina, estamos oferecendo adoração a um ídolo, não ao Deus verdadeiro. Outra forma é quando tratamos a graça como uma licença para a mediocridade espiritual. Deus me ama do jeito que sou, dizemos, e isso é verdade. Mas Ele nos ama demais para nos deixar do jeito que somos. A graça não é uma desculpa para não crescer espiritualmente, é o poder que nos capacita a crescer. O fogo estranho também se manifesta quando nossa adoração se torna mais sobre performance do que sobre coração. Quando estamos mais preocupados com como as pessoas veem nossa espiritualidade do que com como Deus vê, quando priorizamos a impressão externa sobre a realidade interna. Mas talvez a forma mais perigosa de fogo estranho seja a presunção espiritual. Como Nadab e Abiú, que podem ter pensado que sua posição privilegiada lhes dava liberdade para inovar na adoração, muitos cristãos hoje assumem que sua familiaridade com Deus lhes dá o direito de relaxar na reverência e na obediência. A verdade é que quanto mais próximos estamos de Deus, mais sensíveis deveríamos nos tornar à sua santidade, não menos. Quanto mais compreendemos sua graça, mais deveríamos valorizar sua justiça, não ignorá-la. Quanto mais experimentamos seu amor, mais deveríamos temer ofendê-lo, não presumir que podemos fazer qualquer coisa sem consequências. A história de Nadab e Abiú nos força a confrontar uma realidade desconfortável. Deus não mudou. Ele ainda é santo, ainda exige adoração pura, ainda examina os motivos do coração.
A diferença é que agora temos um mediador perfeito, Jesus Cristo, que torna possível uma adoração aceitável. Mas essa mediação de Cristo não nos isenta da responsabilidade de adorar com reverência, pureza e sinceridade. Pelo contrário, ela nos capacita a fazê-lo. Através de Jesus, podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Mas essa confiança deve ser temperada com temor reverente. O apóstolo Paulo nos lembra que o nosso Deus é fogo consumidor. O mesmo fogo que consumiu Nadab e Abiú ainda arde hoje. A diferença é que em Cristo esse fogo nos purifica em vez de nos destruir, nos santifica em vez de nos consumir, nos transforma em vez de nos aniquilar. Isso nos leva a uma aplicação prática crucial. Como podemos examinar nossa própria adoração à luz da história de Nadab e Abiú? Como podemos ter certeza de que estamos oferecendo fogo sagrado e não fogo estranho? Primeiro, devemos examinar nossas motivações. Por que você adora a Deus? É para ser visto pelos outros? É para se sentir melhor consigo mesmo? É para obter bênçãos? Ou é porque Ele é digno de adoração independentemente do que isso traz para você? Segundo, devemos avaliar nossa reverência. Você trata Deus como o Criador santo e soberano do universo ou como um amigo casual que existe para atender suas necessidades? Há temor reverente em sua adoração ou apenas familiaridade presunçosa? Terceiro, devemos considerar nossa obediência. Você segue os princípios bíblicos para a adoração ou cria suas próprias regras baseadas no que sente vontade de fazer? Você submete seus desejos espirituais à palavra de Deus ou tenta adequar a palavra de Deus aos seus desejos? Quarto, devemos examinar nosso foco. Sua adoração está centrada em Deus ou em você mesmo? Quando você sai de um culto, você está pensando no que recebeu ou no que deu? Está focado em como se sente ou em como Deus foi honrado? Essas são perguntas que requerem honestidade brutal e autoexame sob a luz da palavra de Deus. Mas são perguntas necessárias se queremos evitar o erro fatal de Nadab e Abiú. A boa notícia é que, diferentemente deles, temos a oportunidade de corrigir nossa adoração antes que seja tarde demais. Temos a graça de Deus disponível para purificar nossos motivos, santificar nossos corações e alinhar nossa adoração com sua vontade. A história de Nadab e Abiú é um aviso, mas também é uma oportunidade. É uma chance de reavaliar nossa vida espiritual, de purificar nossa adoração, de nos aproximar de Deus nos termos dele, não nos nossos. Mas existe um detalhe perturbador nesta história que poucos percebem. Algo sobre a reação de Arão que revela um segredo sobre como lidar com a disciplina de Deus. No próximo vídeo, vamos explorar o silêncio de Arão, porque ele não chorou pelos filhos, e descobrir verdades ainda mais profundas sobre a santidade de Deus e nossa resposta apropriada a ela. Se este vídeo impactou sua vida, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder essas revelações que podem transformar completamente sua caminhada espiritual. Comente abaixo. Que aspecto da sua adoração você precisa examinar após ouvir a história de Nadab e Abiú? Lembre-se, Deus não mudou. Sua santidade permanece absoluta. Mas sua graça, através de Jesus Cristo, tornou possível uma adoração que o honra e nos transforma. A questão não é se podemos nos aproximar de Deus, mas como devemos fazê-lo com a reverência, pureza e sinceridade que sua santidade exige e que sua graça torna possível.